Ele já disse, né, que me conhece. Enfim, eu escolhi um livro, não sei se vocês conhecem. O livro chama O Esconderijo das Vontades. Alguém conhece? Primeira pergunta. O que é um esconderijo? Quem sabe aqui? É pra se esconder. Tá, mas aí você... E por que você se esconde de alguém? Pra esconder de alguma coisa. De alguma coisa, de alguém. Pra que serve o esconderijo? Pra, tipo... Ou pra fazer... Não sei. Quando que a gente se esconde? É porque a gente tá se escondendo de uma coisa. De alguma coisa, de alguém. O que mais? Também nas brincadeiras, tipo, esconde-esconde, a gente vai se esconder. Isso. Esconderijo das vontades. E vontade é o quê? Vontade de fazer alguma coisa. O que é vontade? Vontade de quando a gente quer fazer alguma coisa. Agora vocês estão com vontade do quê? De fazer lição. Nossa, de ler história, de ouvir, né? Ouvir livro, ler livro e estudar. Nossa, que beleza, hein? Eu queria... Então vamos ver. Esconderijo das vontades, do Jonas Ribeiro. Não sei se vocês lembram, mas todo livro de criança tem uma imagem que a gente chama de ilustração. Nem sempre quem escreve o livro é o mesmo que desenha as imagens. Nesse caso aqui, quem desenhou foi uma moça chamada Laura Michel. Então o Jonas escreveu e a Laura desenhou. Ô, Vamos começar professor, aqui. Oi. então quer dizer que foi de dupla que eles fizeram esse livro. Isso, em Então dupla. quer dizer que não é só de um. Exatamente. Um escreveu e o outro desenhou. Então vamos lá. Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos dentro das pessoas. Então veja, a vontade vive aqui dentro, porque é algo que a gente Tem vontade. tem, que a gente sente. Ô, professor. Mas nem sempre as pessoas se davam conta de que havia uma vontade vivendo em algum canto do seu coração ou em alguma gaveta de seu pensamento. Por que gaveta do pensamento? Será que a gente tem gaveta? Dentro da cabeça? Não. Será que é isso? É tipo uma... Gaveta do pensamento. Deve ser porque a gente pensa bastante, né? E tem um monte de gavetinhas, é isso? Por exemplo, na aula de português a gente abre qual gaveta? De português, de matemática, de ciências. Quer dizer que a gente tem muita coisa aqui, ó, muita informação na cabeça, que está guardadinha ali para a hora que a gente precisa, a gente abre a gaveta. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava para outro lugar do universo. Ou então, escolhia outra pessoa para nela se esconder. E de preferência, uma pessoa que não tivesse tão ocupada assim e gostasse de olhar para dentro de si. Então a vontade é algo aqui de dentro, né? Que às vezes ela se esconde e às vezes ela se mostra. Nesse caso aqui, como é que ela estava aí? Escondida. Escondida. Em algum lugar, o quê? Aqui dentro, ou dentro de alguém. Isso. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava para outro lugar do universo. Ou então, escolhia uma outra pessoa para nela se esconder. E de preferência, uma pessoa que não tivesse tão ocupada assim e gostasse de olhar para dentro de si. Ah, e como as vontades eram sonhadoras? Sonhavam com a luz, sonhavam com uma vida ruidosa. O que é ruído? Barulho. É barulho. Então sonhavam com uma vida de bastante barulho. Sonhavam com a luz. Queriam ser descobertas e crescer, só para conseguir saltar de seus esconderijos. Então o objetivo da vontade era o quê? Era sair de dentro de alguém e ir aí saltando. Sair daquele esconderijo escuro e encontrar a luz. Nessa cidade, por exemplo, o padeiro tinha vontade de fazer pães mais macios e apetitosos. O que é um padeiro? Que faz pão. Que faz pão. Uma pessoa que faz pão. Que pode ser uma padeira também, tá?
Não é uma atividade exclusiva de homens. Mulheres também fazem pão. Professor, mas Oi. o nome é meio esquisito. É, padeiro ou padeira. A costureira sentia vontade de estudar moda em Paris. Então, ó, o padeiro tinha vontade do quê? Fazer pão. Isso. A costureira, que é quem costura, tinha vontade do quê? De ir para Paraíso. De ir pra Paris estudar moda. Por que Paris? Mas ele está no Brasil? Não, é uma cidade imaginária. Uma cidade aqui, numa história onde tudo pode acontecer. Onde fica Paris? Quem sabe aqui? Na França. Na França. Paris é a capital da França. Muito bem, João. E ela gostaria de ir para a França por quê? Porque a França é referência no mundo em moda. Lá eles fazem muitas roupas, tem muitos desfiles. Então ela queria ir lá para conhecer e aprender sobre moda, para fazer roupas mais bonitas e tal. E é mais O piloto de avião sentia vontade de ser astronauta. Olha só que legal. Ou seja, ele queria voar bem mais alto. O que é um astronauta? Vai pra Lua. E vai para a Lua. Com uma roupa É um toda piloto que vai para o espaço. Né? Então ele não voa só aqui no planeta Terra. Ele vai lá para o espaço. Com foguete. Isso. A telefonista sentia vontade de ser locutora de rádio. O que é uma telefonista? O telefone das pessoas. O que atende todos os telefones. De onde? Na casa. Em casa. Em casa não, também tem no escritório. Quando você liga, por exemplo, para algum lugar, para um consultório médico, por exemplo, quer marcar uma consulta, quem é que te atende? Seu médico? Não, o médico vai te atender depois. Você não liga para alguém primeiro? Sim. Para telefonista ou para recepcionista. É uma pessoa que trabalha atendendo telefone. Hoje em dia, como que a gente se comunica de forma mais rápida? No telefone. Pelo celular e pelo WhatsApp. WhatsApp. Que é um aplicativo de mensagem que é instantâneo, é rapidinho. Mas ainda assim, algumas vezes a gente precisa ligar para alguns lugares. E aí tem a telefonista que atende. O sonho dela era o quê? Ser locutora. Locutora de rádio. O que é um locutor? Uma pessoa que fala no rádio. Que trabalha no rádio, muito bem. E aí? Que atende a chamada de como seja alguém pedir um pedido, aí ela pode atender. Ela Isso, atende. pedido do quê? No rádio? Pode ser uma entrega de comida, uma coisa assim. Não, isso é telefonista, tá certo. Mas estou dizendo no rádio. O sonho No dela era ser rádio. locutora. E também de. Quem já ouviu rádio aqui? Ouve. Música. Música, que mais? Eu já ouvi. Tipo de música, notícia, muito bem. Então, o rádio é o quê? Um meio de comunicação. Você vê quem tá no rádio? Não. A gente o quê? Ouve a voz. Ouve. Do mesmo jeito que a telefonista não é vista por quem liga. Por isso que ela queria trabalhar no rádio. Ela queria continuar não sendo vista, mas ser ouvida por mais pessoas. Ô professor, mas antigamente as pessoas quando não tinha televisão, elas falavam pelo rádio o tempo. Isso mesmo. Tinha até novela pelo rádio. Era só pelo som. Né? As pessoas não viam, porque não tinha TV, muito bem. Como você chama? Arthur. Muito bem, Arthur. O pianista sentia vontade de tocar piano com uma orquestra. O que é um pianista? Pianista. Que toca piano. Pode cantar também, depende do pianista. E o sonho dele era tocar numa orquestra. O que é uma orquestra? Quem sabe? Com mais pessoas que usam de instrumentos Diferentes, né? dele. Isso. Uma orquestra é um conjunto musical onde cada um tem a função de tocar um instrumento. Que pode ser igual, mas também pode ser diferente. Fala, Eu Arthur. já ouvi uma orquestra na televisão. Que legal. Que legal. E que tipo de música que tocava nessa orquestra? Não sei. Alguém cantava ou era só instrumento? música. Só instrumentos. A bióloga da cidade sentia vontade de morar na Amazônia. O que é uma bióloga? Bióloga. É uma pessoa que cuida das plantas. Isso. É uma pessoa que estudou os seres vivos. Então ela estuda a vida.
biologia, o estudo da vida. E o sonho dela era morar na Amazônia. Onde que é a Amazônia? Onde pega muito fogo. E tem Também, infelizmente. Mas é aqui no Brasil ou é fora do Brasil? Fora do Brasil. A Amazônia é fora do Brasil. Na área do Brasil. Quem acha que é fora do Brasil, levanta a mão. Quem acha que é dentro? Gente, a Amazônia é dentro do Brasil. Ela é um estado brasileiro que fica na região norte, onde é considerado o coração, ou melhor, o pulmão do Brasil. Né? Por que o pulmão do Brasil? O que o pulmão faz? Qual que é a função do pulmão? Ele ajuda o quê? Respirar. A respirar. E pra gente respirar melhor tem que ter um ar o quê? Um ar puro. E na Amazônia tem muita mata, né? Tem muita vegetação, muitas plantas que ajudam a limpar o ar. Por isso que é considerado o pulmão do Brasil. E vou além. Muitas pessoas dizem que é considerado o pulmão do mundo. Porque é o lugar no mundo, se não mais, mas um dos que tem a maior parte a maior diversidade de florestas e matas e tudo, né? E fica no Brasil, não esqueçam disso. Ô, professor, Diga. a Amazônia deve ser na fronteira? Depende pra onde, mas tem uma fronteira também. Ô, professor. Com outros países. Lembra do mapa? O que é o mapa? Da Amazônia, do Brasil. Quem sabe o que é o mapa aqui? O que é o mapa? O mapa é uma coisa que indica as pessoas. Tá, é um indicador. Como que é? Da cidade. Você consegue descrever o mapa? O que é o mapa? Da cidade. É um desenho, né? Uma representação que pode ser de um estado, de uma cidade, de um país e até do mundo. Aí a gente analisando o mapa, a gente vendo lá, a gente consegue entender direitinho onde faz essa... Tem o quê? Isso. Ali também é uma representação, é um mapa de forma natural, né? Evidenciando que o nosso planeta é redondo. E ali tem todos os países do mundo, né? Por isso que é mapa mundi, que é a representação mundial. Vamos lá. Os moradores da cidade gostavam de suas profissões. Então o que a gente precisa entender? Ó, padeiro, pianista, biólogo, telefonista, são todas profissões, né? É um ofício que alguém faz. Musicista, muito bem. Os moradores da cidade gostavam das suas profissões, mas sentiam vontade de fazer algo mais. Não havia graça em só fazer o que já sabiam. Eles queriam mais, muito mais. E todos os dias o sol se levantava e animava as vontades a sair de seus esconderijos. Lembra, cada um tinha uma vontade ali, que estava escondida e que tinha essa necessidade de sair aí. Todas as noites a lua se levantava e convidava as vontades a sair de seus esconderijos. Acontece que mesmo escondidos lá dentro, as vontades ouviam chamar seus nomes. Elas queriam sair para brincar e descobrir o mundo. Então, tudo aquilo que eles disseram, né? O padeiro queria fazer pães macios, o pianista queria tocar na orquestra, a telefonista queria ser locutora de rádio. Eram vontades que estavam aqui dentro, que tinham queriam sair e acontecer. E eram lá cultivadas, regadas dentro de cada um deles. Conforme o tempo ia passando, as pessoas mais corajosas embalavam suas vontades e lhes contavam que o mundo era um lugar bom. Conversavam um pouquinho por dia com elas. As pessoas mais corajosas davam tanta atenção e alimento para suas vontades que elas cresciam fortes e barulhentas. O que é alimentar uma vontade? O que vocês entendem por isso? Por exemplo, a telefonista que queria ser locutora de rádio, ela tinha essa vontade dentro dela, não tinha? Sim. Como que ela alimentava isso? Por exemplo, o que ela precisava para ser telefonista? Seguir o desejo dela. Isso. E esse desejo, para ser telefonista, ela precisava saber o quê? Falar bem, né? E no rádio também, porque ela ia ser ouvida.
Então o que ela fazia? Ela ia alimentando essa vontade dela, sendo uma boa telefonista, atendendo as pessoas com educação, né? Ela ia melhorando cada dia mais para que ela conseguisse o quê? Realizar o sonho, pôr essa vontade para fora. Era isso que eles gostariam aí. Acontecia o que devia mesmo acontecer. As vontades já não cabiam nos seus esconderijos. Nada mais poderia contê-las. Era chegado o momento. As vontades fechavam os olhos, contavam até 3 e saltavam. E assim, o padeiro fazia pães mais macios e apetitosos, a costureira virava modista, o piloto de avião virava astronauta, a telefonista virava locutora de rádio, o pianista tocava na orquestra e a bióloga ia morar na Amazônia. Sim, era uma cidade onde as vontades adoravam crescer dentro das pessoas corajosas. Por que é preciso coragem? O que é coragem para vocês? Ter força. Ter força, o que mais? Coragem é ter Não desistir. de... Não desistir. Ter confiança. Confiança. Vai pensando aí, o que é coragem para você? O que é uma pessoa corajosa? Ter fé. Que não desiste dos seus sonhos, que tem fé, que não tem medo dos seus sonhos, o que mais? vida. Que segue a vida. Então eles precisaram aqui de coragem para tirar as suas vontades dos seus esconderijos. Essa cidade onde eles moravam, alguém imagina que nome teria? Cidade dos sonhos. Cidade dos Sonhos. Exatamente isso. A Cidade dos Sonhos é uma cidade possível, onde tudo pode acontecer. Basta o quê? Ter o quê? Coragem. Ter coragem e não Desistir. desistir. Que as suas vontades podem acontecer se você alimentar elas, né? Com fé, com perseverança, com o quê? Com força. Você consegue conquistar tudo o que você deseja. Tá bom? É isso. Essa leitura termina aqui. Eu agradeço todos vocês. E fica o